Davi é um dos personagens mais proeminentes do Antigo Testamento da Bíblia. Ele foi um rei de Israel que governou por volta do século X a.C. e é conhecido por ser um dos grandes líderes e heróis do povo de Israel. Davi nasceu em Belém e era o filho mais novo de Jessé, um homem da tribo de Judá. Inicialmente, Davi era um pastor de ovelhas, mas ganhou destaque ao derrotar o gigante filisteu chamado Golias, com uma funda e uma pedra. No entanto, apesar de seus sucessos, Davi também cometeu erros e enfrentou muitos desafios em sua vida. O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra os nomes de, pelo menos, 8 esposas de Davi. São elas, Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá, Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres, entre esposas e concubinas, como por exemplo, a jovem Abisag. Apesar de a Bíblia falar sobre as muitas esposas de Davi, o texto bíblico, como um todo, não deixa qualquer dúvida de que o padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Gênesis 2:24. Mateus 19, 1-9. 1 Timóteo 3, verso 2. Tito 1, verso 6. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, essa prática foi tolerada e regulada na lei mosaica, Êxodo 21, verso 10. Apesar disso, havia uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. 1 Reis 11, verso 1-5. A primeira esposa de Davi. A primeira esposa de Davi foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes de se casar com Mical, Davi quase se casou com Merabe, a irmã mais velha de Mical, em conexão sua vitória perante Golias. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias, mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, gostava de Davi, e tentou usar a jovem como uma ferramenta para destruí-lo. Saul exigiu que Davi matasse 100 filisteus como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha para Davi. No entanto, surpreendentemente Davi conseguiu cumprir o dobro da exigência de Saul. Então, ao ver que sua tentativa de prejudicar a Davi foi frustrada, não restou alternativa a Saul, a não ser dar Mical como esposa a Davi. Ainoã e Abigail, esposas de Davi. Davi e Mical ficaram casados durante um tempo e, aparentemente, tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e a deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos, mas nesse contexto em que Davi teve que fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele se casou com Ainoã e com Abigail, por exemplo. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, Aminon. Já Abigail era viúva de Nabal e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas pensam, equivocadamente, que Ainoã era esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Para essas esposas, Davi supostamente se casou com Ainoã, após ela ter ficado viúva de Saul. Mas essa hipótese é impossível. Além de a Bíblia apontar que a esposa de Saul e a esposa de Davi eram pessoas diferentes, essa interpretação não faz nenhum sentido cronológico. O casamento de Davi e Batseba. Outra esposa de Davi citada na Bíblia foi Batseba, a viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava a partir de Jerusalém. Mas as circunstâncias do relacionamento entre Davi e Batseba foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho da janela do seu palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela, a ponto de não ter qualquer consideração com o fato de que estava cometendo um adultério. Inclusive, Davi engravidou Batseba, e depois tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava no campo de batalha, e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba. Mas como seu plano não deu certo, Davi, dominado por seu pecado, tramou a morte de Urias colocando na frente da batalha. Após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava de Davi acabou morrendo com poucos dias de nascido.
Depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono de Davi. Outras esposas de Davi. As outras esposas de Davi são mencionadas em referência aos nomes de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maacá, filha de Talmai. Aparentemente Maacá também foi a mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. Mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital, e a mãe de Itreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece nenhum detalhe. Esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes de ele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba em Jerusalém. Mas em Jerusalém Davi também se relacionou com mulheres anônimas a respeito das quais nada se sabe. Com essas mulheres, que podem ter sido esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas, segundo Samuel 5 verso 13. Além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de, pelo menos, 9 filhos de Davi com outras esposas ou concubinas em Jerusalém: Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, segundo Samuel 5 verso 14. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo o Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono de Davi. Já no final de sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisag, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. Os estudiosos discutem se Abisag foi uma esposa ou concubina de Davi, ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisag. Se você chegou até aqui, te peço que se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs.